Tarcísio de Freitas, ele fez um ataque ao Lula naquilo que eu considero um dos erros políticos mais burros que eu já vi na vida, mostrando que ele não entende nada de política. Porque o Tarcísio de Freitas, em um evento da Faria Lima, criticou a isenção para quem ganha até 5 mil, que é o grande projeto do governo Lula, o início da reforma tributária, de fato, progressividade tributária, e que o mercado financeiro, claro, as camadas mais ricas não querem que passe de jeito nenhum, porque eles vão pagar um pouquinho, o que é muito justo. Só que o Tarcísio, ele mostra que ele não entendeu nada do motivo que fez o Bolsonaro perder 2022. E repete os mesmos erros. Bolsonaro perdeu 22 por ter massacrado a população de baixa renda. E o Tarcísio caminha para o mesmo caminho. Se ele acha que ele vai vencer o Lula puxando o saco de banqueiro, não vai, porque o banqueiro vota, mas o voto do banqueiro é o mesmo voto, ou tem o mesmo valor, da pessoa que ganha menos de um salário mínimo. E ele vem com uma hipocrisia também falando que o Brasil precisa ser pacificado. E depois critica Lula. O que você acha do Tarcísio de Freitas? Primeiro você vai colocar nos comentários. Você acha que ele tem potencial de ganhar do Lula em 2026? Ele vai ser o candidato do Bolsonaro? É uma outra discussão. Você achou essa fala do Tarcísio hipócrita? De pedir pacificação e depois criticar o Lula? E essa crítica à isenção do imposto de renda? Foi um erro do Tarcísio? Coloca nos comentários. Deixa o like se você concorda comigo que ele não tem a mínima chance de enfrentar o Lula e se inscreva no canal. O Tarcísio, ele esteve num evento do mercado financeiro paulista, que é o mercado financeiro brasileiro, né? E lá ele começou a elogiar o Javier Milei, que jogou a Argentina para um problema imenso, está tendo agora manifestação de protestos de aposentados, cortou os investimentos públicos, teve até desabastecimento de energia. Mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom, porque ele representa aquele pessoal que... O Milei é um virgão, mas enfim. E aí, ele começou a criticar, sem citar a isenção do imposto de renda, que é o grande projeto do governo Lula, essa possibilidade de abrir mão de uma arrecadação da base para taxar capital. E aí tem problema de poupança, é uma mentira ela toda. Porque sempre, não vai taxar o capital, o pessoal vai migrar para outro país. Que outro país? Todos os países taxam dividendo. E outra, é taxação de dividendo, não é taxação de carteira de trabalho. De folha de pagamento, não. Então cria-se toda essa mentira que Tarcísio e bolsonaristas querem propagar. Óbvio que o Tarcísio adaptou o seu discurso ao público que ele está ali presente. Porque essa isenção de quem ganha até 5 mil tem muita resistência das camadas mais altas da população. Porque os caras não querem pagar mais impostos. Óbvio isso. E esses são os maiores sonegadores. Só que essa fala do Tarcísio é uma burrice. Ó, a pontinha do cabelo aqui, ó. É uma burrice sem tamanho. E uma coisa que eu mais odeio e detesto é político burro. Como eu odeio político burro. Me dá dor no esfíncter do estômago. Porque esse cara não entendeu nada. Ele não pode dar esse tipo de declaração, mesmo que seja para o público focado. Por quê? Porque o Bolsonaro, em 2022... Por mais que ele queira culpabilizar a Carla Zambelli, responsabilizar a história das meninas venezuelanas, ele não perdeu por isso. Bolsonaro perdeu 2022 por conta da política econômica de Paulo Guedes, que é a mesma que o Tarcísio de Freitas está defendendo agora. Por isso ele perdeu. Porque no mundo atual do neoliberalismo, que hoje os grandes capitalistas não têm mais super empresas gerando emprego, mas sim aplicações financeiras que não geram nada de emprego. Nesse mundo atual, que a população está ficando cada vez mais sendo jogada para empregos que pagam menos, para empregos que têm uma carga de trabalho muito mais incessante, que nós trabalhamos a todo momento, que é impossível nós desligarmos, porque a gente está com o celular, e o celular é um trabalho que nós fazemos também, porque nós enviamos dados para essas empresas de tecnologia. Nesse tipo de capitalismo, há uma importância de o aparato estatal ajudar a população. Só que quando o Tarcísio de Freitas vai e fala que vai desmontar o Estado, ou insinua isso, ou quer criar políticas que massacram a população como o Paulo Guedes fez, ele joga no lixo ou no ralo a candidatura dele, porque ele não entendeu porque o Bolsonaro perdeu. Eles ainda acham, porque, claro, os comentaristas políticos não querem admitir que o motivo da derrota do Bolsonaro foi a política econômica de Paulo Guedes, que eles advogam.
Mas é muita burrice. E mostra também um outro ponto super importante, que vai haver muita dificuldade desse projeto ser aprovado. Muita dificuldade. Muita, mas muita dificuldade mesmo. O Congresso, ele quer aprovar o projeto, claro, porque é um projeto com potencial de votação imensa. Mas há uma questão a respeito da taxação de não de grandes fortunas, mas da taxação das pessoas ricas. Porque o Congresso não vai querer se autotaxar também, né? Porque esses caras fazem parte dessa casta mais privilegiada. E a oposição quer obstruir essa votação, a oposição quer a relatoria desse projeto para melar, porque se esse projeto for aprovado, não tem como o Lula perder 2026. É impossível o Lula ser derrotado em 2026. É impossível. Porque esse projeto, ele vai dar dinheiro na mão da classe média, esse recurso, uma partezinha pode até ir para a poupança, mas a maior quantidade vai ser revertida em consumo, e se você consome mais, você gera mais emprego, você gera uma sensação de bem-estar social que leva a população a aprovar o governo. Ah, mas o governo Lula tá mal aprovado. Para a conversa. Saiu pesquisa da IPESP, que acaba, entre aspas, desmentindo as pesquisas que mostram que o governo Lula é mal avaliado. Porque o governo Lula está mal avaliado? Está. Só que a análise, as pesquisas estão corretas, só que a análise que é feita com base nessa pesquisa, nas pesquisas é completamente equivocada. Porque as pessoas falam o seguinte, ai, o Lula está sendo mal avaliado, isso significa que ele vai perder 2026. Não! Tanto o Lula quanto a direita, ou tanto a esquerda quanto a direita, vão ter 49% dos votos. E eles estão disputando 2% para dar 51 a 49. É isso que está acontecendo. O fato de Lula estar mal avaliado não significa que essas pessoas não vão votar nele em 2026. Não, é uma correlação, mas não é uma correlação 100%. Tanto que o IPESP fez uma pesquisa mostrando o nível de presidenciabilidade, ou seja, o potencial presidencial de vários candidatos políticos. O que é esse potencial presidencial? É o quanto que a população acha que um determinado candidato vai ser um bom presidente. E o Lula lidera isso, à frente do próprio Tarcísio. Por quê? Porque o Lula tem uma proposta de governo, uma proposta de país. Qual é a proposta do Tarcísio? Nenhuma. É do Paulo Guedes. É desmonte do Estado. Isso não funciona mais. Não dá, já ficou, isso é lá dos anos 90. Por isso que o Bolsonaro perdeu. Mas aí tem que falar da hipocrisia do Tarcísio, né? O cara é hipocritão, né? Falou assim, o Lula, ele está preocupado com questões eleitorais. Como se nenhum político, ele não é político? O político não está preocupado com questão de campanha? Então por que ele está falando com o banqueiro? Por que ele está falando aquilo que o banqueiro quer ouvir? Para conseguir arregimentar apoio das camadas mais altas. E ele não tá preocupado com questão eleitoral? Claro que tá. Aí vem e fala assim, não, o Lula tá preocupado com questão eleitoral, mas nós temos que pacificar o país. Tem que pacificar o país e tá criticando o governo federal dessa forma? Uma forma estúpida? Faça meu favor. Eu tô cansado desse cara. Tô cansado. Eu vi em algum lugar que ele se alimenta de McDonald's e refrigerante. Um cara que tem 50 anos, a pança imensa, governador de São Paulo, e se orgulha de falar que ele gosta de se alimentar com McDonald's e refrigerante. Faça meu favor. Ah, não tenho tempo. Faz uma marmita, pô. Arroz, feijão, carne, cenoura, batata. Olha, um cara que não cuida nem da própria saúde dessa forma. Tô falando do fato dele ser gordo. Tô falando isso. Tô falando do fato dele comer McDonald's e tomar refrigerante quase todos os dias, pelo que saiu uma reportagem faz um tempo. O cara vai cuidar do Estado? Claro que não, pô. O cara não cuida nem da vida coronária dele.